Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei apesar de tudo, apesar do meu computador aí estar dando vários problemas. Sou brasileira, não desisto nunca, então vim aqui para poder gravar essas últimas aulas para vocês, tá certo? Bom, conforme eu havia comentado com vocês, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão dos complexos regionais, tá certo? Bom, então vamos lá. Já falamos bastante sobre a questão de regionalização, a gente já falou bastante quais são os propósitos de se regionalizar determinado território, quais são os objetivos, como isso pode ser muito fluido, como isso vai depender muito também de quem é o pesquisador, a instituição e de quais são os projetos por trás dessa regionalização. No caso dos complexos regionais, o que é importante a gente falar? Esses complexos, pessoal, eles foram criados pelo professor Pedro Geiger, tá certo? Já é uma regionalização bastante antiga, se a gente for comparar com várias outras que nós já vimos, inclusive, na nossa última aula. Mas eu acho que é interessante porque os complexos regionais, pensando na perspectiva do professor, eles são criados para auxiliar no planejamento. Então, no planejamento de cada um dos três complexos, pensando principalmente em critérios demográficos e socioeconômicos, tá certo? Então, pensando, né, em como haveria aí desenvolvimentos mais eficazes com relação à economia, com relação à infraestrutura, com relação à produção, com relação ao consumo, e levando em consideração também toda a questão do contingente populacional dessas regiões. O que é interessante a gente observar nos complexos regionais é que esses complexos, pessoal, não vão coincidir nos seus limites com os limites político-administrativos dos estados. Então, o que é isso, né? Para explicar um pouco melhor, as linhas, né, as fronteiras que vão estar delimitando o que é um complexo e o que é outro complexo, não exatamente são as mesmas linhas dos estados brasileiros. Pelo contrário, esses complexos eles vão acabar ultrapassando e indo muito mais além do que de fato está delimitado, pensando na questão dos estados. Por que isso é interessante? Porque isso mostra para a gente que o Estado, não exatamente, ele também vai ser assim, super homogêneo, unificado, vai ter os mesmos problemas, as mesmas características em todo o seu território. Muitas vezes o mesmo Estado vai ter características em uma ou em outro complexo regional. Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso também, porque mostra para a gente, mais uma vez, o como essa questão da regionalização pode ser muito fluida, quando nós pensamos, né, quais são os propósitos que essas regionalizações vão seguir. E aí, agora, né, já entrando aí para eu poder falar sobre esses complexos regionais, o primeiro que eu quero falar com vocês é o Complexo Centro-Sul, que no caso é o complexo no qual nós estamos inseridos, tá certo? É um complexo que vai ser bastante importante para a gente pensar naqueles critérios, né, que eu falei, demográficos, socioeconômicos e tudo mais, pensando aí no que seria essa articulação entre os outros complexos regionais. Então, o Complexo Centro-Sul, ele é meio que a centralidade para o professor Pedro Geiger, né? Ele é o articulador de todo o território nacional. Por que ele vai ser o articulador? Porque ele vai concentrar os maiores polos industriais, comerciais, serviços. Também vai ter toda uma questão de uma dinâmica político-administrativa super importante, porque se a gente for pensar aí na divisão do Complexo Centro-Sul, nós também temos a localização de Brasília inserida dentro dessa região. Então, isso também é importante, não somente na questão de como a gente vai ter a centralidade econômica, mas também a centralidade das decisões políticas inseridas dentro desse mesmo complexo, tá certo? Também, pensando naquelas questões demográficas, é a região mais populosa e povoada do país, tá certo? Tem uma complexa rede urbana, isso também tem relação com aqueles critérios, porque a gente está falando de uma rede urbana historicamente construída, historicamente pertencente a uma série de características, como a gente já viu, a questão da infraestrutura que chega, a questão produtiva, a questão da concentração demográfica. A gente sabe que esse complexo aí é super importante num contexto de interiorização do Brasil colônia, historicamente falando. A gente vai ter ciclo da mineração, ciclo do café, a própria pecuária, uma chegada intensa de imigrantes europeus também nesse mesmo complexo. Então, isso também vai fazer com que toda essa organização do território ela seja muito densa, ela seja concentrada, ela seja complexa, né? Com relação aí a esses estudos que o professor fez, pensando nessas diferenciações entre os complexos, tá certo? Bom,
E, como eu falei, sendo uma centralidade, né, ela é um complexo, esse complexo, né, ele vai acabar interligando também as redes e os fluxos brasileiros. Então, pensando para além da questão da indústria, do comércio, dos serviços, a gente vai ter a questão dos transportes, da comunicação, das mercadorias, informações, capitais, enfim, a gente vai ter realmente meio que o coração de toda essa complexidade das regiões que o professor ele vai propor, pensando nessa centralidade do complexo regional Centro-Sul, tá certo? Bom, também é importante a gente falar, né, retomando até um negócio que eu comentei agora, sobre a questão da complexidade da rede urbana, né, que essa região também vai ter uma concentração muito grande no crescimento dos municípios, que vão começar a se desenvolver nos últimos anos, tá certo? Então, se a gente for parar para pensar, em questão de 60 anos, a gente quintuplicou o número de municípios aqui no Brasil. Pensando também em como também a gente vai ter toda essa articulação dos fluxos das pessoas, dos serviços, dos capitais, e também por uma questão legislativa mesmo que favorece a formação e a emancipação, municipal. E é interessante a gente observar que no Complexo Centro-Sul a gente vai ter um aumento muito significativo também nessa questão dos municípios. Isso seguindo também toda uma questão, uma lógica, né, produtiva, do consumo e uma série de outras transformações econômicas e sociais que vão ser muito pertencentes aí à nossa história, pensando nessa história mais contemporânea do Brasil e que nós já falamos aqui em outros momentos, tá certo? Um outro ponto que eu também acho que é interessante a gente observar é que a gente pensa, né, no Complexo Centro-Sul, meio que talvez a nossa imagem, o nosso estereótipo venha, sei lá, a imagem da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, alguma coisa assim, mas pensando, inclusive, na forma como o professor ele já dividiu os complexos regionais, a gente também pode levar em consideração aí toda a questão das grandes produções agrícolas, da questão do agronegócio, né? De uma questão que naquele momento parecia até meio no banho-maria, mas que hoje nós sabemos que vai ser uma grande indústria produtora pensando nessa questão agrícola aqui no Brasil, né? Então, pensando na questão da modernização, da mecanização, também de todo um avanço da questão da fronteira agrícola, que nós também já debatemos, a questão da intensa concentração de terras, o que também é muito contraditório, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente vai ter uma fragmentação da questão dos municípios, mas ao mesmo tempo a gente tem uma permanência dessas terras produtivas, inclusive maiores do que as áreas dos próprios municípios no qual elas estão inseridas, né? Então, assim, vem toda uma lógica também produtiva, mas que também tem muita relação com uma cicatriz bastante antiga que nós temos com relação à apropriação do território brasileiro, com relação aos interesses ruralistas, com relação a como essa lógica da produção agrícola, né, agropecuária como um todo, ainda vai seguir alguns pressupostos bastante problemáticos e muito questionáveis, pensando em como vai dar a distribuição desse tipo de cadeia produtiva e também pensando no próprio consumo. E isso também está muito relacionado com o Complexo Centro-Sul, pensando que a gente vai ter a permanência aí, né, a existência, na realidade, de alguns estados que são bastante emblemáticos dessa produção e no avanço aí dessa lógica do agronegócio aqui no Brasil, tá certo? E aí eu não preciso nem dizer para vocês, né, que pensando em todas essas questões e já entrando no novo complexo que eu vou falar com vocês aqui, a questão do agronegócio, essa lógica de avanço da fronteira agrícola e essa produção bastante desenfreada e muito violenta, também traz consigo toda uma questão relacionada ao avanço do desmatamento, das queimadas e de uma série de ocupações irregulares. Então, quando a gente for parar para pensar, né, a gente já tem dentro do Complexo Centro-Sul uma perda significativa, praticamente total, de todo o bioma originário da região, né? Pensando também nesse histórico processo de ocupação. Então, nós já temos uma perda praticamente toda, né, do que seria a Mata Atlântica, né, muito relacionada principalmente aqui à região sudeste, ao litoral, né. Também já temos uma perda muito significativa do Cerrado, que além do complexo Centro-Sul vai se estender para outros complexos, mas que já vai ter uma perda aí bastante grande, de aproximadamente 70% do seu bioma original por conta do avanço da fronteira agrícola. E a gente, já entrando no novo complexo que eu vou apresentar para vocês, não pode esquecer que esse avanço também das produções agrícolas vai desfavorecer muito
também a manutenção do sistema amazônico. Bom, e aí, já entrando aqui no segundo complexo que eu queria apresentar para vocês, eu estou fazendo um apanhado mais geral para vocês, eu chego no Complexo Regional Amazônia, tá certo? Quais são as características aí, voltando a esse ponto que o professor coloca, né, dos critérios que ele usa para regionalizar? Então, primeiro ponto, né, é que a gente tem uma ocupação muito pretérita, muito antiga dessa região do Complexo Regional. Peraí, né? Eu vou até reformular o que eu falei. Na realidade, essa região ela já era antigamente muito bem ocupada e muito bem consolidada, pensando na organização das comunidades tradicionais. O ponto é que, a partir do momento que a gente começa a ter a invasão portuguesa e todo um processo de imposição da divisão internacional do trabalho e da divisão territorial do trabalho, da exploração dos recursos e das pessoas, a gente vai ter também o Complexo Regional Amazônia, com as chamadas explorações das drogas do sertão, né? Nas drogas do sertão, pessoal, não pensem aí besteira na cabeça de vocês, mas nada mais são do que as especiarias, que são muito pertencentes a toda a questão ecossistêmica e do bioma amazônico, principalmente. Então, a questão, por exemplo, do guaraná, alguma planta mais específica que nós sabemos que é uma planta característica ali da região, acabava sendo colocado como uma coisa muito exótica e com um valor bastante interessante, pensando no mercado internacional naquele contexto de expansão do capitalismo comercial, né? Então, as drogas do sertão também serviram para que a metrópole portuguesa se consolidasse na exploração de suas colônias, aí nesse caso do Brasil, pensando naquilo que era explorado e naquilo que acabava sendo comercializado com outras nações, tá certo? Bom, pensando também, apesar desse histórico que nós temos de exploração e imposição, né, dessa dominação desse território do Complexo Regional Amazônia, nós ainda temos uma baixíssima densidade demográfica na região, tá certo? Isso também, em partes, por conta de toda essa característica natural que nós temos ali, que, de certa maneira, dificulta essa lógica imposta com relação ao que seria esse produtivismo, do que seria esse extrativismo exagerado, o consumo também exagerado do próprio espaço, porque a gente vai ter aí uma série de entraves que vão dificultar muito a consolidação dessa nova lógica capitalista de imposição da exploração desse território. Por conta disso, a baixa densidade demográfica também vai corresponder a uma rede urbana que ela vai ser um pouquinho mais espaçada, né? Então, nós temos metrópoles importantes, como a cidade de Manaus, por exemplo, que é uma metrópole regional importante, mas a gente tem uma dispersão muito grande das cidades que vão estar se relacionando com essas metrópoles, com essas centralidades. Inclusive, é até interessante a gente falar, né, que no Complexo Regional Amazônia, a gente tem uma característica muito específica ali da região, que é a própria questão dos fluxos, né? Das ligações que nós temos entre mercadorias, capitais, serviços, etc., muito baseada na questão da circulação através dos rios, né? Então, nós temos ali uma outra lógica de transporte muito diferente do que nós temos, por exemplo, no Complexo Centro-Sul. Isso se dá também por conta de toda uma apropriação das características do território e de todo um histórico também da própria população residente naquele local, né? Que acaba se adaptando e acaba utilizando o comércio, né? A circulação fluvial, nesse caso, como a circulação, uma das circulações mais importantes para que as relações elas possam se concretizar nesse território, tá certo? Bom, e aí, pessoal, também é importante a gente falar, já mencionei para vocês, que o Complexo Regional Amazônia, ele vem sofrendo, assim, com bastante frequência, né, e não é de hoje, já é um processo extremamente antigo, né, com relação a esses avanços do desmatamento, a essa ocupação desenfreada, a essa necessidade de exploração exagerada e violenta dos seus recursos, tá certo? Então, a gente não tem nenhum tipo de eficiência, vamos dizer assim, na preservação, na conservação do que nós reconhecemos enquanto esse bioma amazônico, né? Então, a gente tem uma lógica bastante contraditória. Apesar de a gente ter a maior parte desse bioma localizado no território brasileiro, a forma como nós olhamos para ele ainda é muito predatória, né? Não é uma forma sustentável, não é uma forma respeitosa, não é uma forma que, de alguma maneira, possa trazer um benefício dentro de uma comunidade, também de uma economia um pouco mais dinâmica, para finalizar aí os complexos que o professor Pedro Geiger regionalizou, pensando no território brasileiro. Nós chegamos aqui ao Complexo Regional Nordeste, né? E aí, bom, primeiro ponto que a gente precisa falar, que o Nordeste, enquanto uma unidade geográfica, né, enquanto uma coisa que tem a sua coesão, que tem as suas características semelhantes, nada mais é do que uma construção, tá certo?
Então, para nós que estamos aqui no Complexo Regional Centro-Sul, muitas vezes nós temos um estereótipo e uma construção da identidade do Nordeste que é extremamente problemática, porque nós não levamos em consideração toda a diversidade que nós temos naquela região, tanto na questão natural, tanto na questão demográfica, tanto na questão econômica, social, histórica, cultural e por aí vai, tá certo? É importante a gente pensar isso, porque muitas vezes, dentro da nossa lógica de observar todo o desenvolvimento do território nacional, muitas vezes nós usamos, né, uma lente, de certa forma, até uma lente bastante preconceituosa com relação a como as coisas se desenvolveram e se consolidaram no Complexo Nordeste, né? Dando a entender que nós, estando no Complexo Regional Centro-Sul, somos de alguma forma mais desenvolvidos, somos de alguma forma mais avançados do que os outros complexos, né? Isso também faz parte de toda uma narrativa imposta para tentar fazer uma espécie de coesão nacional em um contexto também de formação da identidade nacional, né? Bom, pessoal, então, assim, de maneira geral, né, eu acho que para que a gente possa falar sobre o Complexo Regional Nordeste, é importante que a gente tire esse olhar bastante estereotipado e bastante preconceituoso que nos foi construído e que muitas vezes a gente evita se afastar e muitas vezes a gente acaba fazendo a própria manutenção e reforçando esses estereótipos para que a gente possa compreender a pluralidade e as diferentes dimensões e relações que existem dentro desse complexo, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar, eu sei que não é uma coisa que o professor vai estar levantando, né? Mas que eu acho que é importante a gente falar, é que o Nordeste, pessoal, ele não é uma coisa só quando nós pensamos, por exemplo, na questão climática. Muitas vezes a gente vira e pensa assim, pô, o Nordeste é tudo seco, nossa, ai, Caatinga, nossa, o Nordeste inteiro é aquela situação horrorosa, ninguém tem água e etc, etc. Então, o que acontece? Nós não temos uma região toda seca, sem chuvas, e como se ela fosse uma coisa só. Na realidade, nós podemos dividir a região Nordeste em 4 sub-regiões, pensando na questão climática. Então, a gente pode ter o meio norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. Preciso falar, inclusive, da zona da mata, que é a região mais litorânea, que é uma região extremamente rica com relação ao seu ecossistema, porém, é uma região que sofreu demais com todo o processo de exploração contínua das impostas capitanias hereditárias, né? Se a gente for parar para pensar em como a gente vai ter o desenvolvimento dessa região, pensando no princípio da invasão portuguesa aqui no século XVI, o que nós temos? O estabelecimento das capitanias hereditárias, que são grandes porções de terras, principalmente circulando o litoral brasileiro, e que vão ter como um grande objetivo o avanço das produções agrícolas, principalmente das produções de cana-de-açúcar. Só que vocês pensam assim, apesar da gente ter um ecossistema extremamente rico, da gente ter um solo extremamente fértil ali naquela região, que é o solo de Massapê, vocês imaginem que nós estamos tendo o mesmo cultivo agrícola por anos, por séculos, sem ter nenhum tipo de preocupação com qualquer tipo de questão relacionada à fertilidade, à coesão do solo nessa região. Obviamente, o que vai acontecer com essa região? Vai haver um empobrecimento de todas as características naturais e todas as características que antes iam dar aí as propriedades bastante férteis para esse solo. Então, no decorrer do tempo, o que vai acontecer? Uma região que antes era extremamente próspera vai se tornar uma região extremamente frágil, porque os próprios cultivos não vão estar conseguindo mais serem absorvidos de maneira mais eficiente por essa região, por conta de um processo histórico de esgotamento que é imposto nessa localidade. Então, é importante a gente também ressaltar isso, porque a própria questão da dinâmica do Nordeste, a própria questão de que nós temos até hoje uma série de problemas sociais, econômicos e a própria desigualdade, que não é só no Nordeste, porque nós também temos aqui no Complexo Centro-Sul, não podemos esquecer disso, né? Também passa por um projeto político-econômico de imposição e exploração desse território, exageradamente violenta, né? Se a gente for parar para pensar também, a região Nordeste, por muitos séculos dentro da nossa história enquanto formação brasileira, vai ser uma das regiões que mais vai receber pessoas trazidas forçadamente da África, né? Então, nós tínhamos a capital Salvador ali, né, que por muitos anos foi a capital brasileira, e a gente vai ter portos extremamente importantes pensando na chegada dessas pessoas. Portos esses que também são importantes para a própria exportação daquilo que estava sendo produzido aqui. Pensando que a gente tem todo um histórico de Brasil agrário exportador. Nós temos aí
cana-de-açúcar, drogas do sertão, que também vão estar se utilizando dos portos ali da região Nordeste e da região Norte, para poder fazer essas relações econômicas e esse comércio internacional dentro desse contexto de desenvolvimento da divisão internacional do trabalho e do próprio capitalismo comercial num contexto aí de Brasil colônia, tá certo? Então, vejam só, inclusive, quando eu falei com vocês há muito tempo aí sobre a questão da geografia da fome, do professor José de Castro, a própria região ali, que vai estar sendo abrangida pelo Complexo Nordeste, é uma região muito emblemática também para esse professor, porque é uma região em que a situação de fome da população é uma constante, né? Existe toda uma precariedade de uma segurança alimentar que, naquele contexto, nos anos 1940, claramente já era bastante precária, era muito inexistente essa questão da segurança alimentar. Ah, mas por quê? Porque as pessoas não gostam de trabalhar? Porque no Nordeste é tudo seco? Não, porque a fome também é um projeto político. A gente vai ter uma região que vai ter um histórico muito grande de concentração de terras, de coronelismo, de uma série de relações de poder extremamente problemáticas. Para quem não leu, eu recomendo que leia A Vidas Secas, inclusive, do Graciliano Ramos, que é um livro muito interessante para a gente pensar nisso. Mas também quero ressaltar com vocês uma coisa. Muitas vezes a gente acaba olhando para o Nordeste como se o Nordeste fosse o grande ponto de problema. Ai, todo mundo lá é pobre. Ai, não, ali é desigualdade. Ai, não, porque lá tinha coronelismo. E aqui não tinha, não? A gente passou por um grande período aí da nossa história, que é a chamada República do Café com Leite. Quem é que eram os presidentes do Brasil nesse contexto de república? Eram ou os grandes proprietários de terra de São Paulo ou de Minas Gerais. E aí a gente fala que não existia a questão do coronelismo, do voto de cabresto aqui na nossa região. Será que a gente não está tirando essa identidade da nossa própria formação e repassando isso somente para uma região como se ela fosse o problema dessas relações de poder bastante complicadas, violentas? Será que isso não aconteceu aqui? Então é interessante a gente refazer todo esse percurso histórico e ver que, apesar de termos características que nos diferenciam, pensando na questão econômica, na questão demográfica, na questão natural, na questão dos circuitos, das infraestruturas, nós temos sim características que nos aproximam. O Brasil, como um todo, é um país que sofreu historicamente com esse processo de exploração, de perseguição às populações originárias, segregação da população negra, a uma sociedade extremamente violenta, escravocrata, desigual, elitizada. Então, nós temos essa coesão, se a gente for parar para pensar, em diferentes aspectos, em diferentes regiões, mas que se assemelham pensando em todo o nosso processo histórico de ocupação, todo o nosso processo histórico de exploração, tá certo? Então, tome muito cuidado quando a gente tenta fazer colocar tudo dentro do mesmo potinho, para falar que só o Nordeste, vamos dizer assim, tem os seus problemas. Só o Nordeste vai ter as suas características negativas. Ai, o Nordeste vai ser o local onde as pessoas, sei lá, não sabem votar. As pessoas não sabem escrever. Vocês já pararam para ver? Dê uma procurada. Quais são as melhores escolas dentro daqueles inúmeros sistemas de avaliação que nós temos no governo? Eu não sei se ainda tem, né? Mas, enfim. Quando a gente pensa na questão dessas provas que são feitas, até no próprio Enem, onde estão as maiores notas? Deem uma procurada. Vejam se realmente a gente está falando dessas maiores notas concentradas na região Sudeste ou no Complexo Centro-Sul. Eu garanto para vocês que a maioria não está aqui. Então, é importante a gente também parar para pensar nisso, né? Parar para pensar que o Nordeste ele é extremamente potente também. Ele tem essa complexidade, ele tem os seus problemas historicamente construídos e muitas vezes mantidos pelos interesses daqueles que estão coordenando todas as ações de exploração até hoje no território. Essas ações que vão estar mostrando para a gente toda a questão da desigualdade. Mas como eu falei para vocês, existe desigualdade só no Nordeste? Não, não existe. Vocês devem ter visto, por exemplo, que essa última semana colocaram uma coisa cafonérrima ali em São Paulo, que é aquele touro de ouro. O touro representa, né, a prosperidade, o mercado financeiro que vai de vento em popa. Mas para quem? Quantas pessoas não estão passando fome? No mesmo dia que a gente tem aí a escultura do touro de ouro breguíssima, a gente tem notícias de pessoas correndo atrás de caminhão de lixo. Isso está acontecendo no Nordeste? Não está. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. A gente vai ter toda uma questão aí de um país extremamente desigual, historicamente desigual, e que muitas vezes, dentro da narrativa que nos é chegada, nos dá a sensação que só uma parte do país tem esses problemas. Ah, Maju, mas então o Nordeste não tem problema? Tem. Claro que tem.
Tem, e a gente precisa pensar nas raízes desses problemas, de onde eles surgem, como eles se mantêm, por que eles se mantêm. Obviamente, a gente sabe que existem situações de precariedade, de falta de infraestrutura, nós temos desvios de obras que também são importantes, nós temos serviços que não estão chegando para toda a população, e aí nós estamos falando de uma gama de serviços que não exatamente são só da iniciativa pública, tá certo? A gente está falando de uma série de correlações econômicas que partem também dessas outras iniciativas públicas e privadas. Nós estamos falando de um complexo sistema de exploração para essa população, de dependência, muitas vezes, dessa população com essas iniciativas. Vejam só, inclusive, eu até coloquei isso para vocês, né? A questão de toda a treta que nós tivemos com relação à transposição do Rio São Francisco, né? Eu não sei se vocês se lembram disso, mas foi uma treta que surgiu bastante, né? Nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, acho que até mais. Muitas pessoas diziam que a questão da transposição do Rio São Francisco, aqueles que defendiam a transposição, seria extremamente importante para trazer água para algumas regiões que estavam ali na porção mais seca da região Nordeste, no chamado Agreste, tá certo? E que realmente a realidade da estiagem de água era uma coisa frequente para essas pessoas, e isso dava uma série de problemáticas também para a própria permanência dessas pessoas, para suas propriedades, para os seus circuitos produtivos e por aí vai. Então, qual que era o discurso defendido na transposição? Ah, não, a gente vai levar água para essas pessoas. É isso que acontece na prática? Não, não é. Mas o que acontece na prática dessa transposição? O Rio São Francisco transposto ajuda na formação, na manutenção, na realidade, de toda a questão de uma irrigação da região. Aí, Maju, mas então é irrigação para as pequenas propriedades? Não, não é. É irrigação principalmente para o avanço do que nós chamamos de fronteira agrícola na região do Mato Piba, principalmente. Essa fronteira, ela está muito atrelada a toda uma questão de expansão da fruticultura no Nordeste. Aí, Maju, mas isso não é bom? Não é bacana, pô. A gente está tendo todo um dinamismo de um setor que é um dos principais setores produtivos da região, que é o setor agrícola. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está tendo favorecimento daquilo que no discurso foi defendido, que são dos pequenos produtores, das famílias com baixo acesso à infraestrutura, famílias mais vulneráveis. A gente vai estar tendo uma irrigação, uma transposição do Rio São Francisco, que acaba por atender os interesses das elites locais, das elites vinculadas à questão da expansão do agronegócio. E aí a gente volta a toda uma discussão com relação a quais são os moldes que vão estar carregando o agronegócio no Brasil. Quais são os problemas relacionados a essa questão? Por que a gente ainda tem uma manutenção tão violenta de todas essas questões de produção e consumo e exploração do que seriam esses cultivos agrícolas? Porque não há, em 2021, toda uma outra maneira de pensar com relação a essas produções. Por que a gente ainda fica seguindo moldes do Brasil lá do século XVI, século XVII, quando nós tínhamos capitanias hereditárias? Será que a gente não tem tecnologia para auxiliar nessas produções? Será que a gente não tem mecanização para auxiliar nessas produções? Será que a gente não tem espaço suficiente para redistribuir as terras e dar acesso à alimentação e a um mínimo de segurança alimentar com todas as terras cultiváveis que nós temos no Brasil hoje? Nós já falamos sobre isso. O agronegócio, ele se justifica através de dados que são dados básicos dos anos 70, como se nós tivéssemos parado no tempo e a gente não conseguisse produzir mais do que aquilo, para justificar o que é terra produtiva e o que não é. Quantas terras improdutivas nós não temos no Brasil? Ao mesmo tempo, nós temos milhões de pessoas, não só no Brasil, mas nós temos milhares de pessoas que estão em situação de fome, correndo atrás de caminhão de lixo, comendo osso de boi, sendo que nós temos um dos países que mais exporta esse tipo de produção, que tem inúmeras terras férteis. Então, vejam só, nós temos um problema que, vou voltar a falar sobre isso, não é exclusivamente da região do Complexo Nordeste, mas nós temos um problema generalizado. Nós temos que repensar nesse problema, não somente nessa questão do planejamento dos complexos regionais, mas também no próprio desenvolvimento do território nacional como um todo, tá certo? Bom, eu trouxe mais um outro slide para vocês, então eu peço para que vocês deem uma olhada também, tá certo? Nós temos eu trouxe várias imagens, inclusive, para vocês também irem se apropriando dessas diferenças de paisagem que nós temos na região Nordeste,
tá certo? Então, como eu falei para vocês, o Nordeste não é uma coisa só, o Nordeste passa por uma construção da sua identidade, mas ele tem inúmeras identidades dentro dele, pensando em diferentes aspectos que nós podemos assumir, e é importante que vocês já passem a reconhecer isso também, tá bom? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre complexos regionais. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, questões, comentários, enfim, debates, a gente faz na nossa próxima aula no Meet, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.